Graça e paz nos sejam multiplicados todos os dias de nossa vida. E nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto do pouco lido, o livro de Hebreus, capítulo 4, versículos 14 a 16, aonde nós vemos em Jesus o nosso sumo sacerdote. E o tema da mensagem é: pela cruz de Cristo, nós chegamos ao trono da graça. Que assim seja. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos nós já participamos de velório. Talvez a gente tenha participado de algum velório bem difícil. Do pai, da mãe, do irmão, talvez do marido, da esposa. Quanto mais íntima a pessoa foi, mais doído para a gente é, mais carregado de sentimento, mais carregado de emoção, de saudade e de dor. De dor por causa daquele sentimento de eu não posso fazer mais nada. Nesse momento eu não posso fazer mais nada. Hoje, Sexta-feira Santa, nós estamos aqui relembrando a morte de uma pessoa muito especial. E quem dera seja a pessoa mais íntima de cada um de nós, porque Ele morreu por cada um de nós. Ele deu a sua vida por mim, por ti, por todos nós, por amor. E como nós cantamos em todos os hinos até esse momento, Ele sofreu, padeceu muita coisa. E não precisava ser assim, mas foi. Ele ainda na última oração, lá no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, dá para diminuir um pouquinho a dor. Eu sei o que vem pela frente, mas dá para... Não deu, e o seu julgamento foi totalmente injusto. Porque quando ele está sendo julgado por Pilatos, o governador, o rude, o cruel Pilatos, aquele que há tempos atrás havia mandado sacrificar os galileus junto com o seu sacrifício só para mostrar o seu poder numa questão política, ele está analisando o porquê levaram Jesus e quais as declarações contra Jesus até ele de forma bem sincera, ele diz: eu não vejo crime nenhum nesse homem, eu não vejo mal nenhum nesse homem. E se alguém quisesse achar mal num judeu, num inimigo do seu povo, seria ele, se houvesse algum mal. E é por isso que Pilatos, no primeiro momento, entrega Jesus para ser açoitado. E aí começam as injustiças, porque o açoite era uma pena normal para grandes malfeitores. Até os cidadãos romanos eram açoitados quando cometiam algum delito grave. Mas quem era açoitado nunca era crucificado, ou uma pena ou outra. Entretanto, Pilatos ficou acuado quando os líderes começaram a dizer: como assim? Não vê crime nenhum. E aí eles apelam. A questão política sempre é muito complicada. Eles dizem: olha, ele está se dizendo rei, e rei é César. E se você não condenar ele, tu não é amigo de César. E aí Pilatos estremece. Pilatos ainda faz uma oferta: o que vocês querem que eu solte, já que eu posso soltar alguém? Barrabás, que é um assassino conhecido, ou Jesus? E ele diz: Barrabás. Ele está aí: o que eu faço de Jesus? E aí aquele coro ensaiado crucifica. A crucificação não era a pena usual. A pena usual era a decapitação. A crucificação ela só era aplicada para os piores criminosos.
de forma mais ampla para escravos que se rebelavam e que cometiam um grande delito. Então Pilatos lava as mãos e diz: não tem nada a ver com isso, é com vocês, pode crucificar. E os que ali estão ainda dizem que o sangue dele caia sobre nós. Jesus é crucificado. Nós meditamos na quarta-feira que passou sobre as suas últimas palavras, como meditamos também hoje pela manhã no nosso culto doméstico lá no bairro Teixeira, e vimos como foi doloroso aquele dia. Mas por fim, Jesus disse: terminei. Foi o que lemos no texto do Evangelho de hoje. Completei. Tetelestai, acabou. Terminou, paguei o que tinha que ser pago por cada um de vocês. E então, quando ele entrega o seu Espírito a Deus, ao Pai, a terra treme. E um fato muito interessante, além de tudo que rondou essa morte, acontece algo que parece, à primeira vista, que não tem nada a ver com o que está acontecendo lá no alto do Calvário, porque acontece no outro monte, aonde está o templo. Aquela grande cortina que separava o lugar onde as pessoas podiam entrar e o lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, se rasga de cima a baixo. É Deus quem está rasgando, porque foi Deus quem mandou colocar aquela cortina. Quando Deus institui o culto no Antigo Testamento, 1500 anos antes, com Moisés, e ele institui o tabernáculo, ele diz: olha, vai ter um lugar onde o povo vai ficar, vai ter um lugar onde os sacerdotes vão entrar, e vai ter o santíssimo lugar onde só o sumo sacerdote entra uma vez por ano. Naquele dia em que ele solta o bode emissário lá fora no deserto para carregar o pecado para fora do arraial, ele também vai matar um cordeiro puro, sem defeito, sem quebrar nenhum osso, e vai entrar lá dentro da cortina, onde está o altar, onde tem os 10 mandamentos, a minha lei, e ali ele vai aspergir o sangue. E os pecados do povo todos serão perdoados. Isso só o sumo sacerdote podia fazer. Da linhagem de Arão, uma vez por ano acontecia isso, simbolizando a antiga aliança, simbolizando que um dia essa aliança seria cumprida por aquele que Isaías, no texto de hoje, quando lemos Isaías 53, prometeu e disse: o servo sofredor vai ser levado como um cordeiro, como uma ovelha muda. Ele não vai abrir a boca, e ele vai se sacrificar por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele vai se oferecer em sacrifício. E que sacrifício? Além de chicoteado, é crucificado, a pior de todas as mortes. A crucificação mostrava que a pessoa não foi aceita na terra e não foi recebida no céu, ela ficava dependurada, e todos maldiziam, e esse sofrimento foi por nós. E quando Jesus grita: terminou, acabou, paguei, aquela cortina é rasgada, e o Pai está dizendo com esse sinal: vocês agora não precisam mais de intermediários, de sacerdotes para chegarem diante do altar, porque Cristo é o sumo sacerdote. Os outros ofereciam sacrifícios pelo povo, mas por si também, porque eram pecadores. Ele é o sacrifício. Jesus é o grande sumo sacerdote que se oferece como sacrifício por mim, por ti, por todos nós. E então a nova aliança começa, termina nele e começa. A nova aliança que ele estabeleceu na noite anterior, no momento da ceia, quando estão comemorando a Páscoa do Antigo Testamento, que era a libertação da escravidão do Egito, onde se passava o sangue do cordeiro no umbral,
E por causa daquele sangue, o filho mais velho não morreu de cada família, e o povo foi libertado da escravidão. Aí Jesus dá a Santa Ceia, dá o pão e diz: isto é o meu corpo. Dá o vinho e diz: isto é o meu sangue, isso é a nova aliança. Quando ele morre, acontece exatamente isso. Ele deu o corpo e o sangue dele, por mim, por ti. E agora, não precisamos de alguém para jogar esse sangue. Nós vamos até o altar e recebemos esse sangue, junto com o vinho, que nos lava todo o pecado. Nós vamos até o altar e recebemos, junto com o pão, esse corpo de Cristo, e somos revestidos da sua santidade. Deus é inacessível, não tem como se chegar a Deus, que é puro, justo e santo. Não adianta fazer romaria, não adianta fazer oferta, não adianta. Só existe uma maneira. E Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho. É só através de mim. Porque eu cumpri tudo aquilo que foi necessário que alguém cumprisse por vocês. Eu dei a minha vida. Agora creiam e recebam essa salvação de graça. Infelizmente 3 vezes, muitas pessoas ainda fecham seus ouvidos, muitas pessoas ainda fecham seu coração, fecham sua alma e dizem: não estou nem aí para essa história, não preciso disso, eu me viro sozinho. E estão rumando para o inferno. Porque quando você despreza tudo isso que Jesus fez por ti, você está dando um tapa na cara de Deus. E está dizendo: eu não estou nem aí para ti. Você está escolhendo o seu destino eterno. Que nenhum de nós faça essa péssima escolha, porque é uma escolha definitiva. E que todos nós consideremos sempre o momento mais sagrado do ano, esse momento. O momento em que Jesus, lá na cruz, está olhando no coração de cada um de nós, dizendo: foi por você. Foi por ti que eu morri. E quando a gente entender isso, quando a gente compreender isso para si, a gente vai levar Deus bem mais a sério na vida da gente. E com certeza a gente vai gostar de conversar com Ele em oração todo dia, abrindo o coração, falando dos nossos problemas, das nossas necessidades, porque a gente entende o amor dele por nós e sabe que Ele vai nos ajudar. A gente vai falar das nossas alegrias com ação de graça, com gratidão, porque a gente sabe que se a gente tem sucessos que acontecem no dia a dia, conquistas, foi Ele que deu. Porque a gente vai ver que Ele é o Deus de amor, que sempre está presente na vida daquele que crê. E tudo passa a mudar. Eu vou gostar de ler a Bíblia, porque ali eu aprendo mais, é o pão da vida, é a água da vida. Eu vou gostar de estar aqui na casa de Deus, pelo menos uma vez por semana, agradecendo por aquela semana maravilhosa que Ele me deu. Nada vai ser compromisso mais importante do que estar com minha família, junto com meu Pai, que deu a sua vida para me salvar e não me perder. Esse é o significado da Sexta-feira Santa, de estarmos aqui hoje, com tristeza por toda a dor que Ele passou, mas com muita alegria, porque sabemos que a história não termina aqui, não tem um ponto final, tem uma vírgula. O ponto final acontece no domingo, e não é final para Jesus. O ponto final é para o diabo, para o inferno, para a morte. E é por isso que Paulo provoca lá em 1 Coríntios 15, dizendo: onde é que está a morte, a tua vitória? Tu achou que tinha acabado com ele na cruz? Tu estava rindo, vociferando ódio e alegria quando ele foi colocado na tumba? Onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, o teu poder de causar medo, de ferir? Ele disse: Cristo nos deu a vitória
sobre a morte, eu não tenho mais medo, Paulo diz. O meu prazer é Cristo, o meu viver é Cristo. Quando eu morrer vai ser lucro, porque eu vou estar com Ele na eternidade. E essa declaração de fé só tem quem vive esta nova aliança, sabendo que Jesus é o seu sumo sacerdote. Quero ler algumas frases que foram ditas. A primeira é de Jesus. Lá em João 8:41 ele diz assim: quem dentre vocês me convence de pecado? Que provocação, né? Alguém de vocês faria isso? É muito fácil acusar o outro de pecado, não é? Não é fácil a gente ver o erro do outro. Eu não faria isso com ninguém, porque é muito fácil ver meus erros, meus pecados. E Jesus faz. Por quê? Porque Ele sabe que não tem pecado. Os principais sacerdotes, sobre eles está escrito assim em Marcos 14:55, procuravam alguma testemunha contra Jesus para condená-lo à morte e não achavam. Durante 3 anos eles procuraram, provocaram de todas as maneiras e não conseguiram achar um erro em Jesus. Judas, depois de trair Jesus e ver o que estava acontecendo, lá em Mateus 27:4 diz: pequei traindo sangue inocente. Isso não foi uma declaração de arrependimento, mas de remorso. Sangue inocente era só de Jesus. Pilatos, o governador, eu não vejo nele crime algum. João 16:18-39. A mulher de Pilatos, quando ele estava julgando, quando deu aquela folga entre os açoites e depois a crucificação, olha o que a mulher diz: não te envolva com esse justo, porque hoje eu tive um sonho e eu muito sofri por causa dele. Mateus 27:19. E o bandido, o assassino na cruz, esse nenhum mal fez. Lucas 23:41. Nós estamos aqui por causa dos nossos pecados. Ele não fez mal nenhum. E então, depois que Jesus grita: está consumado, e a terra treme, o centurião, o comandante daqueles 100 soldados que faziam tudo aquilo que estava acontecendo ali, a segurança e a crucificação em si, o centurião diz assim, Mateus 15:39, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Não sei como foi a vida desse centurião depois, se houve uma conversão sincera ou não, mas que é um começo. Querido irmão, querida irmã, se você está triste ou desanimado, olhe para a cruz de Cristo e para o que essa cruz te oferece, para a graça de Cristo. Se você se sente pequeno, inútil, rejeitado, sozinho, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você acha que você não tem perdão porque você cometeu algo muito sério, olhe para Cristo, para a cruz e para a sua graça. Se você acha que você não é capaz de perdoar porque, afinal de contas, você tem um orgulho próprio, você tem soberba, olhe para Jesus Cristo na cruz e para a sua graça. Se você acha que sua fé é muito fraca, olhe para Jesus Cristo e para a sua graça. Se você acha que você é um miserável sofredor, que sofre muita dor, muitas angústias, que você vive no medo, na ansiedade, na depressão, que você é um pobre coitado, uma vítima da sociedade, que tudo dá errado na sua vida, olhe para Cristo, para a cruz e para a sua graça. Se você acha que está perdido,
e que sua vida não tem sentido, você não vale nada, olhe para Cristo, para a cruz e para a sua graça. Se você deseja chegar perto do Deus verdadeiro e ser recebido no céu por Ele, como um filho amado, olhe para Cristo e para a sua graça, porque é só através dele que nós chegamos ao Pai. Por isso, nunca é demais sermos lembrados que Cristo crucificado é o centro da nossa pregação, da nossa fé, da nossa vida, da doutrina da igreja, porque pela cruz de Cristo chegamos ao trono da graça. E isso é um presente. Não recuse esse presente, porque de todos os presentes que você já recebeu ou que vai receber, este é o mais importante. Portanto, guarde-o como sendo, porque de fato é o teu maior tesouro. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador amado. Amém.